Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal. Hoje nós vamos responder a questão número 9 da lista sobre conservação da energia mecânica. Essa questão tem o seguinte enunciado: um carrinho de 20 quilos é liberado do ponto A de uma montanha-russa a 5 metros de altura. Desprezando forças dissipativas, como o atrito, complete a tabela com os valores das energias indicadas para os pontos A, B e C em joules. Considere a aceleração da gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Bom, pessoal, aqui temos a nossa questão de hoje. Ele fala que temos um carrinho que vai descer uma montanha-russa, que vai passar pelo ponto A, B e C. Perfeito? E ele pede para a gente calcular a energia cinética e energia potencial e energia mecânica para esses três pontos. Perfeito? Então, a primeira coisa que vocês têm que fazer no nosso roteiro para resolver qualquer questão sobre energia mecânica, como nós vimos na questão 6, é o quê? Descobrir quais são as forças que estão atuando no objeto. Nesse caso, o objeto é o carrinho. E quais são as forças? São duas. A força peso, apontando para baixo, e a força normal, apontando perpendicularmente entre a superfície da montanha russa e do carrinho. Perfeito? Agora, a segunda etapa é você separar essas forças em forças que sejam conservativas e aquelas que não sejam conservativas. Nesse caso, a única força que é conservativa é a força peso, e a força normal é força não conservativa. Agora, a terceira etapa é descobrir se essa força não conservativa realiza trabalho. Bem, como é sempre perpendicular à superfície da montanha russa, o trabalho dessa força vai ser sempre nulo. Opa, então sendo assim, nós podemos usar a lei da conservação da energia mecânica, tá certo? Porque a única força que está realizando o trabalho, que é a força peso, é uma força conservativa. E essa lei fala que a energia mecânica, em qualquer ponto da trajetória, ela tem sempre o mesmo valor, ela não muda. Sendo assim, a energia mecânica que vai ter no ponto A vai ser igual ao do ponto B, que vai ser igual ao do ponto C. Perfeito? E a energia mecânica em qualquer ponto é sempre a soma de duas parcelas, a da energia cinética com a energia potencial gravitacional. Nesse caso é gravitacional porque a força que está atuando, a força conservativa, é a força peso. Perfeito? Então eu vou escrever essa energia mecânica para o ponto A, para o ponto B e para o ponto C e igualar esses resultados. Ou seja, é isso daqui que está escrito aqui. Tá certo? E quem é a energia cinética? Você já sabe. É a velocidade que o objeto tem nesse ponto ao quadrado vezes a massa do objeto e dividido por 2. E a energia potencial? É a massa do objeto vezes a aceleração da gravidade vezes a altura que esse ponto tem em relação ao nível de referência. Que aqui eu vou adotar essa linha daqui, tá certo? E isso vai ser repetido para o ponto B para o ponto C também. Só trocando no lugar do ponto A para o ponto B e o ponto C. Tá certo? Agora vamos ver quais são os valores dessa variável daqui, da variável dessa e dessa. Bem, a velocidade que o objeto tem no ponto A, como ele está sendo liberado, é a mesma coisa que dizer caindo, que é a mesma coisa que dizendo caindo do repouso, essa velocidade vale zero, tá certo? Essa altura aqui que o ponto A tem em relação a esse nível de referência, a gente sabe, vale 5 metros, tá? Essa velocidade aqui que o objeto tem no ponto B, a gente não sabe, é o que a gente quer descobrir. A altura desse ponto, a gente sabe, como ele está no mesmo nível da nossa referência, ele vale zero. E a velocidade no ponto C, é a que a gente também quer descobrir, tá? A gente não tem. E a altura do ponto C, a gente sabe, vale 4 metros. Então, dessa expressão daqui, que temos 6 variáveis, nós só não sabemos duas delas, tá certo? Então, a gente pode usar uma coisa mais esperta, que é usar esse lado aqui da expressão, do ponto A, que refere a trajetória do ponto A até o ponto B, para descobrir essa velocidade, e depois usar a trajetória do A até o C,
que é essa expressão daqui, esse lado aqui da expressão, para descobrir a velocidade do ponto C, tá certo? Então vamos começar pelo primeiro caso, que é indo do ponto A até o ponto B. Então nós temos essa expressão daqui. Essa velocidade, como a gente já sabe, vale zero. Então esse lado aqui dessa igualdade vale zero. Então só sobra esse termo daqui, tá? E essa altura aqui vale zero. Então essa parcela desse lado dessa igualdade some, tá certo? Então temos aqui esse resultado quando substituímos essas condições nessa expressão daqui. Então temos isso aqui. Então vamos ter 5 vezes a massa vezes a aceleração da gravidade é igual a meio da massa vezes a velocidade do ponto B ao quadrado. Perfeito? Agora, como esse lado aqui tem massa e esse aqui também, nós podemos cortar as massas. E também nós podemos passar esse 2 multiplicando para o lado esquerdo. Então vai ficar 10 vezes a aceleração da gravidade é igual à velocidade do ponto B ao quadrado. Sendo assim, a velocidade no ponto B é igual à raiz quadrada de 100 metros por segundo ao quadrado, que é a mesma coisa que 10 metros por segundo. Perfeito? Então vamos lá. Com essa velocidade, nós podemos calcular a energia cinética desse ponto, que é o quê? Essa velocidade ao quadrado vezes a massa do objeto, que é 20 kg, e dividindo por 2. Resolvendo essa conta, vocês vão encontrar que a energia cinética nesse ponto vale 1000 joules. Perfeito? Então, vamos aqui para esse ponto aqui. Com essa velocidade aqui do ponto A igual a zero, nós podemos calcular a energia cinética desse ponto, que é o quê? É a velocidade desse ponto ao quadrado multiplicado pela massa dividido por 2. Como a velocidade é zero, a sua energia cinética vale zero. Perfeito? E vamos calcular também, a partir dessa altura aqui, a energia potencial gravitacional nesse ponto. Bem, a massa vale 20, a aceleração da gravidade vale 10 e essa altura vale 5. Resolvendo essa conta, vocês vão encontrar 1000 joules para a energia potencial gravitacional no ponto A. Perfeito? Agora, nós podemos calcular a energia mecânica desse ponto A, que é se eu somar esse termo com esse daqui. 0 mais 1000 vale 1000. Então, a energia mecânica no ponto A vale 1000. E, consequentemente, a energia mecânica no ponto B e no ponto C vale 1000 joules. Perfeito? Então, com isso, reparem que nós já calculamos várias coisas dessa tabela. Ou seja, essa coluna e essa linha daqui. Tá certo? E também calculamos esse termo aqui. Falta só calcular a energia potencial do ponto B para fechar essa coluna. Então, vamos lá. Bem, com essa altura aqui, valendo zero, a energia potencial gravitacional nesse ponto vai ser a massa vezes a aceleração da gravidade vezes essa altura. Como é zero, essa energia potencial vale zero. Opa! Então nós já preenchemos essa coluna e essa linha aqui. Falta só esses dois quadradinhos para fechar essa tabela. Então, para isso, nós vamos analisar os pontos A e o ponto C, que referem essa parcela aqui dessa expressão que eu estou destacando. Tá certo? Então vamos lá. Então tá aqui a expressão que a gente vai analisar. Agora vamos substituir nessa expressão as condições para o ponto A, que é a velocidade, a velocidade do ponto C e a altura do ponto C. Nós sabemos pela figura que essa altura do ponto C vale 4 metros. E essa velocidade aqui no ponto A, como ele está sendo liberado, vale 0. E essa altura do ponto A vale 5. Então, substituindo esses resultados aqui, nós obtemos essa expressão daqui. Como essa massa aqui tem desse lado e tem aqui, nós podemos cortar ela, ou seja, dividir toda essa expressão pela massa. Então, a gente obtemos essa expressão daqui. 5g igual a meio da velocidade do ponto C ao quadrado mais 4g. Agora, eu vou passar esse 4g para o lado esquerdo. Então, vai ficar 5g menos 4g igual a meio da velocidade do ponto C ao quadrado. 5g menos 4g dá g. Agora, eu vou passar esse 2 multiplicando para o lado esquerdo. Então, vai ficar 2g, tá certo?
e vou passar esse 2 para o outro lado, só que agora vai sendo raiz. Então, a velocidade do ponto C vai ser igual a quê? Raiz quadrada de 2g, tá certo? A seção da gravidade vale 10. Então, 10 vezes 2 dá 20. Tirando a raiz, vão ficar. Vocês têm que lembrar que 20 é o quê? 4 vezes 5. Que é a mesma coisa de quê? Que 2 elevado a 2 vezes 5. Então, a raiz quadrada de 2 elevado a 2 vezes 5 vai o quê? Esse 2 vai para fora e vai ficar 2 raiz de 5. Tá certo? Então, concluímos o quê? Que a velocidade no ponto C é igual a quê? A 2 raiz de 5 metros por segundo. Agora, podemos calcular a energia cinética desse ponto, que é tirar o quadrado dessa velocidade, multiplicar pela massa e dividir por 2. Resolvendo essa conta, vocês vão encontrar 200 joules. Tá certo? E a energia potencial gravitacional? Bem, a gente já sabe a altura dele. Esse ponto vale 4. Então, 4 vezes a ação da gravidade, que vale 10, vezes a massa do objeto, que vale 20. Resolvendo essa conta, vocês vão encontrar 800 joules. Perfeito? Então, pessoal, a gente já encontramos todos os valores dessa tabela. Então, aqui está a tabela com os valores que nós encontramos nessa resolução. Tá certo? Com isso, nós resolvemos essa questão e até o próximo vídeo.